Hello! Olá, senhores passageiros, você está ouvindo ao podcast Eu Dou Som da Minha Voz, podcast onde o descontrole é certeiro. Eu tô voltando aqui porque eu tô protelando, tá ligado? Esse podcast, ele acontece, né? A gente já falou isso aqui algumas vezes, mas a gente fala de novo pra gente lembrar onde nós estamos, né? Ele acontece ou quando eu tô muito deprimido, né? Não sei se deprimido exatamente, mas eu tô assim, né? Como é que se diz? Eu tô assim num lugar que é meio. Porra, como é que é a palavra? Não, foda que eu tô tentando falar de uma coisa que não tem a palavra. Uma cãibra mental, né? Quando eu tô, tipo assim, meio, né? Uma cãibra mental. Ou quando eu tô tendo que protelar alguma coisa, né? E é foda porque hoje em dia você não tem mais a tranquilidade de poder protelar, né? É muito doido isso. As pessoas ficam falando, né? Ah, mas na minha época a gente tinha tédio. Hoje em dia a gente não tem mais o tédio. O tédio é super importante porque ele ajuda a gente a refletir na vida, ajuda a gente a ter criatividade. E assim, eu não sei do que essas pessoas estão falando porque eu não me lembro de ter tido tédio em momento nenhum na minha vida. Sabe por quê? Porque eu acho que eu acredito que tédio, meu primeiro hot take desse programa, eu acredito que o tédio ele é uma limitação da pessoa. Ah, porque nossa, que tédio que eu tô. Gente, o mundo é cheio de coisa, né? Porra, né? Sei lá, mano, fazer um origami, tá ligado? Vai fazer um. Ó, primeiro tá ligado também. Vai fazer um. Mano, vai mascar um chiclete, né? Eu vi aqui o chiclete em cima da minha mesa, falei, vai mascar o chiclete, vai concentrar no chiclete, né? Ah, vai ver uma TV, né? Na época falavam isso, né? Ah, eu tô com tédio porque não tem nada passando na TV. Nada? Pô, o Brasil tem o quê? 4 canais principais. Pô, eu lembro que, né, madrugada ali, a insônia rolando e tudo mais, eu lembro de eu ligar na Record de madrugada e ficar vidrado naquilo que tava acontecendo lá. Gente, tem uma galera deprimida ligando, né, pra falar que tá deprimida, e aí tem um cara falando, me dá dinheiro que você para de ficar deprimido. Nossa, que mundo insano, né? Eu era uma criança, eu tava descobrindo o mundo pelas telas, né? Então eu ficava assim, nossa, mano, que doideira. E aí vem uma galera agora falar que não tem mais tédio. Gente, nunca teve tédio. E ainda meio que tem tédio, mas a gente colocou coisas igual a gente sempre deveria ter colocado, entendeu? Porque eu ficava parado olhando pro nada e era muito, né? E aí você pensava coisas, refletia. Não, você era maluco só. Você podia ter parado pra fazer alguma coisa. Eu fazia isso. Ah, tô sem nada pra fazer. Eu vou desenhar. Eu desenhava muito, né? Quando eu era criança. Vou escrever. Você pode escrever, mano. Você pega um papel, uma caneta, você começa a escrever com a mão, né? Será que é disso que estão falando no tédio? Porque eu não achava que isso era tédio. Talvez seja disso que as pessoas estejam falando, né? Que tá faltando esse momento que as pessoas não têm nada pra fazer, pra elas fazerem alguma coisa, né? Que não seja ali ligada ao empreendedorismo. É isso? Será? Tô tentando entender o que é o uso da palavra tédio. Porque pra mim, tédio era quando a pessoa tava sem nada pra fazer e ficava lá parada. Porque ela tava no tédio, né? Porque pra mim, se for isso aí, tá tudo errado. Não é isso que é o tédio, né? Você usar o tempo livre pra fazer algo. Isso é tédio? Não, isso é hobby, isso é outras coisas, né? Mas eu não considerei hobby em momento nenhum na minha vida, né? Eu achava que eu tava ali, né, descobrindo uma coisa nova, aprendendo, né? Indo para novos lugares. Aí agora. Só que aí agora tem um outro problema, cara. O negócio é o seguinte: a economia está uma desgraça. Eu não sei se vocês estão acompanhando aí a política nacional ou se vocês estão acompanhando os preços naquela etiquetinha que fica ali embaixo da banana, né? Qualquer coisa desse tipo. Não sei se você já tá ligado. Porque assim, eu sou um novo adulto, né? Não sei se vocês estão sabendo. Eu tenho 28 anos de idade. Eu deixei de ser um jovem adulto há pouco tempo. Eu vou fazer 29 esse ano, então eu definitivamente sou um adulto. Agora, ai meu Deus do céu, eu sou um adulto, caralho. Eu definitivamente sou um adulto. E aí eu tô. Então, assim, eu já tenho tempo suficiente na fase adulta da minha vida em que existem a responsabilidade, né? Eu odeio ter responsabilidade, mas elas já existem, tá, né? E aí você
Porque eu fui jovem adulto, né? Ali quando eu tinha meus 20 anos, eu era um jovem adulto, correto? Então eu achava que as coisas que estavam acontecendo na adultice eram coisas de adultice, né? Ah, eu tenho que pra trabalhar, para comprar, e aí esses são os preços, essas são as responsabilidades, isso é coisa de adultice. Mas a loucura de você de passar de jovem adulto para um adulto é que você começa a ver que tem umas coisas que elas ficam ou se repetindo, ou elas são novas, e os novos acontecimentos também são repetidos. Por exemplo, já deu para ver. Eu lembro que quando eu fui votar pela primeira vez, foi Dilma? Não. Não, meu primeiro voto foi Ciro Gomes. Por que foi Ciro Gomes? Porque eu tava vendo o Bolsonaro. E o Bolsonaro pra mim era uma figura assustadora, né? Eu tava, caramba, velho, vai vir esse maluco, como pode isso, não sei o quê. E eu tava em choque. Falei, não é possível. Eu vou ter que votar. E aí tinha o papo de que o Ciro era o que ia ganhar do Bolsonaro no segundo turno, né? E eu não achava o Ciro ruim, não, porque quando eu era criança eu tinha um negócio, gente, esses caras ficam aí nos debates e eles falam o que eles vão fazer, mas eles não explicam, né? Eu era uma criança, eu falava, gente, eles não estão explicando exatamente tintim por tintim o que tem que fazer. E eu vi o Ciro quando eu era mais novo, né? Menor de idade, literalmente. Porque o meu primeiro voto foi com 18 anos, né? 18, 19. Então eu vi o Ciro, eu falei, eu vi com bom grado. Porque eu falei, ele tá me explicando. E ele tá me explicando direitinho. Eu tô acompanhando, né? Ele tá vindo aqui pra minha burrice e conseguindo me explicar coisas, né, técnicas de um jeito pra burro, né? Que sou eu. Então eu falei, eu achei que o Ciro é bacana, né? Parece que ele sabe mais ou menos o que tá fazendo, porque eu tô entendendo, ele tá me explicando, eu tô entendendo. Ele podia estar me explicando mentiroso, podia, mas pelo menos ele tava me explicando o que tava passando na cabeça dele. E aí eu falei, vou votar no Ciro, e ainda de quebra tem a coisa que ele vai ganhar no segundo turno do Bolsonaro, correto? Isso é bom, não é? Porque o Bolsonaro pra mim era uma figura assustadora. Na época tava tendo o Trump também, né? Ainda tem o Trump, ainda tem o Bolsonaro também, mas essa é a questão. E aí veio o Bolsonaro. Eu achava que o Bolsonaro, como era ali a minha primeira eleição, eu achava que o Bolsonaro era uma figura nova do mundo, né? Que era uma loucura o que estava acontecendo. Meu Deus, como que as pessoas caíram nessa de acreditar no Bolsonaro? Nossa, a direita agora, essa nova direita, que doideira, né? E aí eu achava que era um fenômeno novo. Só que eu tô vendo que não parece que é isso, né? Mas você não estudava política? Gente, não, desculpa. Na minha infância, eu tava estudando. Eu tava estudando como que o nome McDonald's escrevia uma piada, tá ligado? Eu não tava. Desculpa, galera. Então eu fui vendo meio que na vida real. E aí, eu falei, beleza, o Bolsonaro é uma figura à parte. Mas não parece que não. Porque agora tem o Renan Santos, né? E é tipo a mesma parada. Eu fico olhando e falando, gente, ele tem essa carinha de playboy ditador, ele tem um histórico meio bizarro. Então assim, você fica olhando, tá, isso é uma coisa que existe. E aí você vai ficando adulto, você vai vendo as coisas que vão se repetindo. E aí você começa a entender por que os adultos ficavam putos com a gente com coisas que a gente achava legal, mas não era legal de verdade. Né? A gente só tava meio fascinado por ser a primeira vez que a gente viu aquilo na vida, né? E aí você já começa a ver umas coisas se repetindo. E aí você. A gente tá falando de política aqui, né? Nos dois lados, assim, né? Você fica, não, eu já vi esses caras falando, da esquerda falando tais coisas, e não é pra pegar otário. Já vi também. Então você começa a falar, beleza, essa é a coisa da vida adulta, né? A parte ruim é que você meio que não tem nada pra fazer sobre isso. Você não pode fazer nada. Você pode ir lá votar no cara X, Y, mas você não tem nada pra fazer, você só observa. Porque parece que é um fenômeno também da vida adulta que é esse. Por isso que eu tava falando do tédio. Não tem mais tempo pra você ter tédio. Porque eu tava agora vendo TV. Eu tava agora vendo TV. E eu falei, eu devia estar trabalhando, né? E a TV necessariamente é um momento de tédio, né? Mas eu falo, putz, e aí você começa a ficar preocupado, né? E aí me vieram várias preocupações. Porque eu fiquei assim, gente, eu tô com 30 anos, eu vou fazer 30 anos ano que vem. Vou fazer 30 anos. Eu tenho que trabalhar pra caralho agora, né? E eu não sei se eu tô trabalhando pouco. Eu acho que eu devo estar trabalhando pouco. Porque eu tava com tempo pra ver televisão, né? Eu devia estar trabalhando 100% do tempo. Pra, tipo, no futuro, achar... Mas isso que é foda, eu às vezes acho que o meu trabalho, ele não dá pra trabalhar 100% do tempo. Tipo, meio que dá, mas ele vem de... Né? Tipo, não é um trabalho que eu posso sentar e começar a ficar lendo um monte de coisa.
e escrevendo um monte de coisa. Não dá. Ele precisa de um tempo ocioso também. Isso que é a parte meio merda dele, né? Senão ele não acontece. Então meio que tô trabalhando, correto? Eu só tenho que colocar. Ah, mas enfim, isso é problema meu, não é problema da vida de vocês. Mas aí eu tava falando, eu tinha que estar trabalhando. Então, assim, hoje em dia não tem mais tédio, não tem mais tédio. Mas como seria bom se tivesse, né? Mas não é porque as pessoas estão viciadas em internet, viciadas em celular, quem dera se fosse isso. É porque a porra do tempo inteiro a gente tá pensando, né? Eu devia estar, tipo, eu tenho que trabalhar, né, porra? Então não tem tempo, tá ligado? O tempo que você arruma pra se divertir, pra fazer qualquer coisa, você acha que tá desperdiçando. Porque tá tudo incerto. Por conta do quê? Da crise. É isso que eu tô falando. Eu tô começando a. Tipo, cara, é muito doido. Porque eu até gravei um vídeo falando sobre isso, do que eu vou postar na internet. Eu tenho vários amigos, mano, que são aqui do mesmo meio e tudo mais. E tá todo mundo meio na merda, né? E assim, né? Eles são talentosos. Assim, gente, não é por nada, não. Eu não sei se o trabalho que eu faço é bom, mas eu sou muito bom de identificar trabalhos bons. Eu sempre identifico trabalhos bons, assim, sabe? Então assim, eu tenho. E eu sou bom de escolher amigo também, né? Tipo, por algum motivo, todos os meus amigos são muito fodas no que fazem. E aí eu não sei se é porque, né? Eu não sei, o que me deixa honrado, porque eles escolheram eu pra ser amigo, né? Então tem algo bom aí, correto? Hum. Então eu sempre fico honrado, assim, né? Que eu falo, gente, eu tô perto dessas pessoas. E vários deles estão com problemas financeiros, problemas na vida, né? E eles têm meio que a minha idade ali e tudo mais. E aí você fica olhando e falando, tá, então o problema não é talento, correto? Porque eu vejo que eles estão se dedicando e estão fazendo um bom trabalho, né? E a gente vê que tem várias pessoas que não estão fazendo isso e que estão com muito dinheiro. Tem que ter outra coisa na equação. Esse que é o ponto, né? Todos os meus amigos são bons. Aliás, falando de todos. Depois eu falo disso, né? Depois eu falo disso. Se eu lembrar também, se eu não lembrar, segue o jogo. E aí, eu lembro que quando eu comecei a ser adulto, comecei a trabalhar e morar longe não morar mais na casa da minha mãe, né? Ou seja, ela parou de pagar o meu, né? Minha sobrevivência. O que que aconteceu? Eu olhei os preços e falei, esses são os preços, né? Eu tenho que ter dinheiro para pagar por esses preços. Coisas básicas como comida, luz, né? Estes são os preços. E não é que eu achei os preços bons, mas eu considerei que aqueles eram os preços. E foi se passando o tempo, o que que eu notei? Por exemplo, né, eu agora, há pouco tempo, assim, ano passado, no início do ano passado, eu resolvi que eu ia começar a tomar. Eu fiquei muito tempo na minha vida sem beber refrigerante, né? E aí eu voltei a tomar refrigerante. Ah, por que que eu parei de tomar refrigerante? Porque eu não sei, eu achei que aquilo fazia mal, e fazia mal mesmo, porque eu não lembro como é que era na época, mas refrigerante engordava muito, né? E eu sou uma pessoa adicta, né? Eu tenho muita propensão e facilidade de ter vícios. E ainda mais vícios com coisas que entram na boca, né? Falam que isso é uma fase oral mal resolvida, ou falam que, né? E aí vai as pessoas e começam também a fazer piadas homofóbicas sobre isso também, né? Mas o que eu tenho, né, problemas com a minha boca. Tanto que eu, né, tô aqui falando, tô aqui 1 hora sempre falando, né? Eu preciso de coisas acontecendo na minha boca. Né? Fazer o quê? Eu não sei se é uma história que eu inventei pra mim mesmo e que não é real, para me dar desculpa pra ficar, né, botando coisa na minha boca. Porque teve uma vez que eu falei isso pra uma psicóloga, ela riu da minha cara, de um jeito meio tipo, não, isso não existe, você já resolveu sua fase oral, pode ser idiota, né? Ou se tem, né, alguma, né? Então pode ser que eu não sei se foi desse motivo exatamente que ela riu também. A gente nunca sabe por que que os psicólogos estão rindo, né? Eu acho que eles nunca estão rindo, eu acho que é uma performance. É meio que pra fuder a nossa cabeça. E a gente confia que eles sabem onde tá fudendo a nossa cabeça, mas a verdade é que eles não sabem. Então, assim, não sei também, né? Eu parei de ir em psicólogo. Eu parei. Porque. Depois, já eu falo do psicólogo.
tô só protelando, né? Mas não, mas é porque alguma coisa tem que completar aqui, caramba. E aí, eu falei, eu vou começar. Quando eu parei de tomar, porque era isso, né? Eu fiquei muito gordo e obeso, e a minha saúde foi pro caralho. Eu tive pedra na vesícula, eu tive que retirar a minha vesícula. Foi uma experiência maravilhosa, né? A experiência de você tirar a vesícula é muito boa, porque, né? Na época eu ainda tinha o plano do meu pai de saúde, eu ia lá no médico e eles falavam, você tem que tirar essa meada da vesícula, que tá cheia de pedra, e a dor da pedra da vesícula é completamente insuportável. Quer dizer, é suportável tanto que eu suportei, né? Estou aqui. Mas eu lembro que assim, eu passava mal do nada. Você passa mal do nada, é muito doido. Você tá vivendo a sua vida, pá, do nada uma dor, assim, como se fosse um chute no seu escroto, mas que a dor fica, ela fica, e aí você cai no chão e você fica rolando, é muito interessante. E aí uma hora você tem que tirar a vesícula, né? E eles não sei por que eles estavam, tipo, sempre protelando a minha cirurgia, né? Toda hora eu falava, depois a gente faz, depois a gente faz, tem que fazer exame. Aí eu fazia o exame, tem que fazer outro exame, eu fazia outro exame. E aí teve um dia que eu completei todos os exames, e aí eles falaram, volta aqui dia tal. E aí, tipo, faltando uma semana pra esse dia tal, eu comecei a passar muito mal em casa de madrugada. Eu falei, quer saber? Eu vou lá agora e vou obrigar. Eu vou chegar com todos os meus exames na mão e vou falar, mano, não tá rolando, toma aqui, é isso aqui. E aí eles me internaram, eu fiquei internado. Eu fiquei internado. E aí minha mãe descobriu no dia seguinte que eu tava internado, que ela não me achou em casa. Ligaram lá pro médico e falaram, seu filho veio aqui. Ele tá passando muito mal. Eu acho que eu era menor de idade, né? Eu era menor de idade na época. Tanto que minha mãe teve que ir comigo, né? Só que eu fiquei lá no hospital. Aí eu minha mãe levou meu notebook pra lá. Eu fiquei vendo Simpsons. Eu tava bem deprimido nessa época, eu acho. Quer dizer, não sei. Acho que não, acho que eu tava bem, né? Acho que eu tava na época que eu tava falando, eu tô muito bem. Você vê que as coisas não fazem mais sentido. Mas eu tava triste nesse dia, né? Porque eu tava me perdido, assim. E aí eu fui, né? E aí eles me deixaram lá internado 2 dias, né? Comigo vendo Simpsons. E sozinho lá no hospital, né? Fiquei lá sozinho. Porque, né, a minha mãe tinha que ficar em casa, porque tinha meu irmão pra cuidar, tinha meu pai pra cuidar, que meu pai tava pra morrer, não sei o quê. E meu irmão tava pequeno, então ela não podia ficar lá comigo, ela ficou lá na casa. Mas depois dos 2 dias eles tiveram que me transferir pro Rio de Janeiro, porque só tinha o negócio pra fazer minha cirurgia no plano no Rio de Janeiro. Me mandaram pro Rio de Janeiro, eu fui com dor numa ambulância pro Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. E aí eu lembro que foi uma bosta. Eu tava lá deitado com minha mãe do lado. E aí, né, eu cheguei lá no hospital bonito. E aí eu fiquei do lado. Não tinha quarto privado, né? Mas era um quarto, porque tinha plano, né? Então eu fiquei junto com outra pessoa, que era um senhorzinho. E aí o senhorzinho era um senhorzinho com a esposa dele e eu com a minha mãe no mesmo quarto. E aí o senhorzinho, o nome dele. E isso pra mim já bastou. O nome dele era Lyndon Johnson. E aí minha mãe falou: Nossa, que nome doido! Por que você tem esse nome? E aí ele falou: Foi o presidente dos Estados Unidos depois do Kennedy? Alguma coisa assim? E eu falei: Olha, então Lyndon Johnson é o nome de um presidente dos Estados Unidos. E foi essa contribuição que esse rapaz deu na minha vida, né? Ele falou pra mim que tinha um presidente dos Estados Unidos que chamava Lyndon Johnson. E nada mais, né? E aí eu ficamos lá, e aí a minha mãe ficou conversando, né? Enquanto eu tava, tipo, só passando muito mal. Aí beleza, me levaram pra cirurgia. Fiquei lá parado, lá esperando. E eu nunca tinha tomado a coisa lá, a anestesia geral na minha vida. E eu tava muito ansioso, porque as pessoas ficam falando, nossa, eu não quero, né? Eu tenho maior medo. Eu tava assim, nossa, eu quero muito ver como é que é essa parada, né? Você para, você desacorda e não sente mais nada? Que doideira, eu quero. Tem como levar pra casa? Tem como eu comprar? Levar umas pra usar de noite? Pra resolver minha insônia? Como é que funciona? Então eu tava muito ansioso. Mas a minha mãe tava preocupada, eu acho. Eu lembro na cara dela, mas eu não queria falar. Porque parece que tem uma coisa, né? Você vai e não volta. Mas não, eu não sei, na época eu não tava muito com essa coisa, não, assim, com medo da morte, né? Hoje em dia eu tenho. Hoje em dia eu morro de medo da morte, mas na época eu era muito novo, né? Você vai ficando adulto, você vai ficando com medo de morrer, né? É foda. E aí eu tava mal ansioso, assim, aí beleza, me levaram lá pra dentro, e aí começaram a aplicar anestesia geral, ficava, ai, que legal. Aí eles falaram, conta até tal, aí eu contei até menos que tal, quando eu vi já não vi.
Só que aí do nada eu tenho só um recorte disso pra eu acordando muito rápido na mesa de cirurgia. Não na mesa, né? Já tinha acabado, já eu tava tipo jogado num canto. Isso é muito doideira. Porque assim, eu tive acesso a uma coisa que não é pra você ter acesso, né? Que é a questão do. Só que eu tava meio grog também, então não sei se eu tava tendo acesso. Mas eu acho que eu tive acesso. A questão de você acordar na anestesia geral é quase como se, de alguma forma, te permitissem entender o que que é a vida, sabe? De uma hora pra outra. Tipo, ó, sai da Matrix aí um pouquinho, mas daqui a pouco você volta. E aí você sai e você fala, puta, é isso? E aí você volta, né? E aí você não lida mais com a vida do mesmo jeito. Mas aí foi isso. A cirurgia já tinha acabado e eu acordei e eu levantei muito rápido. Pá! E aí eu notei que eu tava, tipo, num canto da sala de cirurgia, jogado num canto, assim. Eu tava, tipo, entulhado com um monte de coisa. Eu tava numa maca, mas eu tava entulhado com um monte de bagulho. Tipo umas tralhas, tá ligado? Eu tava entulhado com umas tralhas. Não era pra eu ter acordado naquela hora. E aí vieram os médicos e falaram, ó, ele acordou, ele acordou. E aí vieram e eu comecei a gritar muito, né? E aí eles vieram me aplicar a cirurgia de novo. Só que eu vi que eu tava, tipo, cara, eu tava igual um sapato que tu larga assim num canto da sala, enquanto as outras cirurgias estavam acontecendo, né? E eu tava lá num canto, junto com umas outras merda. Eu já falei isso 30 vezes, né? E aí eu acordei, eles me desacordaram de novo, me botaram aqueles cobertor que esquenta, né? E depois, quando eu acordei já em outra sala, sozinho, e dizem eles, eu lembro disso, que eu tava acordando e pedindo pela minha mãe. Um homem de 18, 19 anos de idade, acordando e gritando, eu quero minha mamãe. E não bastasse isso, né, eu ter feito isso, mas a questão é que esse papo começou a rodar entre o hospital. O papo de que eu tava, de que eu era um homem de 19 anos que acordou é, gritando, pedindo pela mãe, né? Gente, em primeiro lugar, eu tava pedindo pela minha mãe, provavelmente porque eu tava amedrontado, eu tinha acordado num canto, e assim, hoje em dia eu ainda fico amedrontado. E talvez o meu impulso inicial seja pedir pela minha mãe, sabe? Acho que é normal, isso deve ser uma coisa saudável, até que bom, eu tenho, né, eu tenho um porto seguro, isso é muito bom. Tem pessoas que, né, não têm esse porto seguro porque a mãe já se foi ou porque tem uma relação ruim com a mãe, e hoje eu tenho uma relação boa com a minha mãe, então que bom que eu tenho o meu impulso inicial de falar, ai meu Deus, mamãe me ajuda. É bom isso, né? Só que assim, estamos aqui, 28 anos de idade. Então, assim, eu tenho que driblar isso de alguma forma. Em primeiro lugar, porque eu não posso preocupar minha mãe o tempo todo. Em segundo lugar, porque, né, eu tenho que lidar com as minhas próprias merdas, né? Então, eu falo, não. Hoje em dia eu quase nem vejo mais esse eu quero minha mãe, né? Mas eu tinha 19 anos de idade, então ele ainda estava muito presente. Eu quero minha mãe me ajuda, né? Então, assim, acho que tá tudo bem eu ter esse impulso, né? Mas você barra ele a maioria das vezes, né? São pouquíssimas vezes que hoje em dia eu ligo pra minha mãe e falo, deu merda, mãe. Até porque, né, eu tento fazer não dar merda e tento resolver minhas próprias merdas. Mas, porra, eu tava grog de anestesia geral, galera. Me respeita, eu não tive tempo de filtrar as coisas, né? Então, assim, foi mal. Gritei na maca e falei, eu quero minha mãe. Eu quero minha mamãe, pô, eu tô com medo, né? E eu nem lembro se eu tava com medo, mas assim, eu não era eu. Vocês já viram esses vídeos de gente com anestesia geral? E elas começam a ficar falando umas coisas que não faz sentido, a galera grava depois e posta na internet, né? Tem aqueles cara drogado, né? Minha arte, Guarapari, Búzios, minha arte. Então, as pessoas ficam daquele jeito. Então, assim, eu ter pedido pela minha mãe enquanto eu tava dopado nem é um grande problema, porque não significa nada sobre mim. É isso que eu tô querendo dizer, né? As pessoas ficam grogues quando passam por cirurgia. Mas por algum motivo, os médicos se sentiram super confortáveis de espalhar isso pelo hospital. E aí eu acordei, né, no quarto, já com a minha mãe e com o Lyndon Johnson e a esposa dele, e as pessoas começaram a, né, falar, o médico, vinha um médico ver meu soro, falava, você quer a mãe? Você quer a mãe? Ele tava pedindo lá por você, lá na mesa de cirurgia. Eu falo, gente do céu, velho. Caralho, cadê como é que é? A privacidade médica, né? Confidencialidade médica, cadê? Eu passei por isso, não era pra vocês estarem, né? E aí todo médico que entrava falava isso. Ah, você viu que ele... Você que é a mãe? Conseguiu sua mãe então? Conseguiu sua mãe. Fala, galera, porra, qual foi? Faz o seu trabalho. E antes disso, né, teve um outro problema que foi...
A questão de eu ter acordado nessa maca, no momento que não era ter acordado e ter levantado da maca, né, fez com que pontos internos da cirurgia abrissem dentro de mim. Isso é muito interessante, né? É, e aí eu não sei se vocês conseguem imaginar a dor que é, né? Um ponto interno abrir em você depois da cirurgia. Então teve um dia que eu só comecei a gritar muito. Uma hora depois da cirurgia, eu só comecei a gritar muito, mas sem voz, porque eu não tinha nem força para sair voz. Então eu só ficava me apertando, assim, gritando. Não sabiam o que estava acontecendo, né? E aí descobriram depois que tinha aberto o ponto. E aí me deram morfina, né? E foi super gostoso a morfina, né? Foi super bom, assim. Eu falei, gente, que gostoso, morfina e tal. Eu queria uma levar pra casa também. Eu até perguntei pro médico, depois que já tinham acabado as coisas horríveis sobre, né, eu ter chamado minha mãe, né? E aí foi muito interessante, porque teve também uma questão que foi, eu tava com morfinado, e aí entrou uma moça, uma moça lá que trabalhava no hospital começou a conversar com a minha mãe, e, e aí eu tava morfinado, eu tava dopado, né? E eu odiei a voz daquela moça a cada segundo, assim. E ela tinha algum sotaque, esse que é o problema. Eu sou muito ruim com sotaque, né? Eu só sei que o Jacan é francês porque alguém me contou que ele é francês, senão eu não saberia que ele é francês. Eu sou péssimo com sotaque, eu não entendo de onde vem o sotaque. Óbvio que hoje eu tô um pouco melhor, mas eu não entendo de onde vem os sotaques, né? E aí ela começou a falar com um sotaque que não era o sotaque de Minas Gerais. E eu comecei a me irritar profundamente com o tom de voz dela. Eu tinha acabado de passar por uma cirurgia, correto? E eu tava irritado, tava muito irritado, e algo dentro de mim falou: será que eu tô sendo xenofóbico? Porque o jeito dela falar tava me irritando. Então eu tava dentro de mim, internamente dentro de mim, falando: será que eu tô sendo xenofóbico? E eu ficava me culpando por estar irritado com a voz daquela moça que trabalhava no local, né? E aí né, eu ficava dentro de mim. Mas o problema é que, ao mesmo tempo, eu também tava pensando, mas eu não posso estar sendo xenofóbico, porque eu nem sei de onde ela é. Eu só sei que ela fala de um jeito diferente, mas eu não sei de onde ela é. E eu também que tudo bem. Tipo, eu posso odiar um sotaque de alguém se eu não sei qual que ele é, porque não significa mais que eu tô odiando uma cultura. Quer dizer, eu devo estar, mas eu não sei qual que é essa cultura. Ou seja, eu não tô baseado em fatos de que eu odeio de onde ela veio. Não, eu nem sei de onde ela veio. Eu tava genuinamente irritado com o jeito que ela tava falando. Né? Então, né, foi isso. É... Ai, depois. Ai, é. Teve um momento depois que foi super íntimo também. Eu não sei se eu vou contar. Ah, vou contar. Vocês estão aqui, né? Ah, mas eu não sei se vocês precisam passar por isso. Ah, vou contar bem rápido, então. Eu não conseguia tomar banho, né? Que eu tava todo fodido, né? Eu tinha, né? Tomado pontos internos, né? E meus pontos internos tinham se aberto completamente. E aí a minha mãe teve que me dar banho aos 19 anos de idade. Já não bastasse eu ser o menino do hospital que pediu pela mamãe, a minha mãe teve que me dar banho, né? E aí o Ai, velho, eu não sei se isso é legal de falar. Não é legal de falar. Eu sei que não é legal de falar. Eu não falaria isso pra ninguém, entendeu? Eu não cuidava dos meus pelos corporais há muito tempo na minha vida. Já tinha uns 2 anos já, porque eu decidi que eu não ia mais. Tem uma época da minha vida que eu decidi que eu ia ficar celibatário. Não foi por uma questão religiosa, tá? Foi por uma questão de. Eu não sei, eu tava meio com medo de me relacionar intimamente com pessoas. Tinha passado por um relacionamento meio estranho, assim, né? E aí eu saí um pouco. Acho que foi um trauma. Eu tô notando com o tempo que eu não sei o que significa essa palavra trauma, né? Mas talvez alguém possa dizer que é um trauma, mas eu não sei se foi um. É foda, porque talvez eu esteja me desvalorizando, tá ligado? Porque se eu for pegar os piores acontecimentos da minha vida, a pior coisa que aconteceu na minha vida, né? Eu não consigo chamar de trauma. Eu não consigo chamar de trauma. Porque eu fico, tá, isso me fudeu? Me fudeu. Eu penso nisso todos os dias da minha vida? Penso. Isso afeta a minha vida nos meus universos afetivos? Afeta. Mas trauma? É um trauma? Ah, pelo amor de Deus, sabe? É trauma, me trauma.
É isso. A primeira pesquisa do Google agora, nesse podcast, e talvez você acompanhe. Nome, a senha do meu computador, vamos lá, isso, vai lá. O que é um trauma? A palavra trauma significa uma ferida ou um dano profundo. Profundo. Ela pode ser dividida em duas grandes áreas. O trauma físico, que é a lesão no corpo causada por uma força externa, como um acidente ou uma queda. Acho que desse eu nunca tive, a não ser que você considere uma cirurgia super invasiva um trauma, que é o assunto de hoje. E o trauma psicológico, que é um abalo grave na mente provocado por uma experiência de alto estresse, medo ou ameaça. Como é que eu defino o que é um abalo grave na mente? Vamos lá, o que é um abalo grave na mente? Deixa eu ver aqui, ó. Trauma físico, já passei. Ocorre quando a mente passa por uma situação forte demais para processar na hora. Porra, eu tenho um monte desses, deixando o sistema nervoso em alerta constante, mesmo depois que o perigo já passou. Ah, então eu tenho trauma. Então eu tô cheio de trauma. Causas comuns: assaltos. No assalto não foi um trauma, não. Claro que foi. Eu ando na rua todo maluco até hoje. Violência. Tá, um assalto. Abusos. Pois é, e perda de algum querido ou desastres naturais. Então, mas eu tenho traumas que não são isso aqui, então. Eu tenho traumas além disso aqui, que não é só isso aqui, mas isso é uma causa comum. Mas eu tenho traumas que não são causas comuns, então. Sinais de corpo, no corpo, por exemplo, acidentes, né? Acidentes não tá aqui? Desastres naturais. Acidente, por exemplo, não tá aqui, né? Tem vários jeitos de se traumatizar que não são causas comuns, então. Sinais no corpo e na mente. Dificuldade para dormir. Ah, tive, muito. Medo constante. Porra, mas então, velho, medo constante, irritabilidade, lembranças ruins que voltam a toda hora, tenho. E sensação de perigo, tenho também. Mas, gente, isso não é normal? Ah, então é isso. Todo mundo tem trauma. É isso. Todo mundo tem um trauma. Pelo menos um trauma. É meio por aí, né? Porque eu ficava pensando nisso, assim, gente, quem sou eu pra ter um trauma? Porque eu já ouvi a galera... Porra, galera, vamos falar aqui, ó. O primeiro aqui, ó, o terceiro, né? Abusos. Gente, eu não sei. A não ser que eu tenha apagado isso da minha mente por completo, os abusos sexuais que eu... Eu não enfrentei um abuso sexual sério na minha vida, sacou? E eu vejo, tipo, né? Porra, mano, isso parece ser muito foda de se passar. Falo, mano, isso é um trauma. Isso com certeza é um trauma. Eu não tenho um trauma desses. Mas eu tenho alguns traumas. Só que aí eu ficava, não, o trauma é uma coisa... Porque eu ficava assim, porra, não é trauma. Eu tenho, tipo, vida. Eu fui vivendo, eu fui fazendo merda e eu fui vivendo merda. E aí algumas coisas dessas causaram dificuldade para dormir, medo constante, irritabilidade, lembranças ruins que voltam a toda hora e sensação de perigo. Mas meio que todo mundo passa, né? Assim, gente, você que tá aí, você já não teve dificuldade para dormir, você já não teve medo constante, você já não teve irritabilidade, lembranças ruins que voltam toda hora, todo mundo tem. Então eu ficava, mano, não tem trauma. Eu achava que trauma era quando era um negócio que sai da vivência comum. Mas não, parece que todo mundo tem um trauma. Deixa eu perguntar, vou aproveitar e perguntar aqui pro Google. Todo mundo tem trauma? Nossa, que programa interessante. Pelo menos pra mim, tá, eu tô adorando. Não, nem todo mundo tem trauma. Oh, porra, então peraí, eu sou especial. Embora a grande maioria das pessoas passe por eventos extremamente difíceis ao longo da vida... Ah, tá. Se bobear, eu sou isso aqui então, vou ver. Embora a grande maioria das pessoas passe por eventos extremamente difíceis ao longo da vida. Então um momento extremamente difícil não é um trauma. Vamos continuar. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 70% da população passará por um evento potencialmente traumático. Ah, então, puta, trauma é um bagulho muito pop, então. Mas apenas uma minoria, cerca de 5%, desenvolverá o transtorno de estresse pós-traumático, que deve ser o que as pessoas chamam de trauma, né? Existe uma diferença fundamental entre passar por uma situação dolorosa e ficar traumatizado. O evento estressante é uma situação externa. Tá? Um assalto, uma batida de carro, um luto pesado, tá? Já tive. Quase todo mundo vive isso. Ok, estamos no... Isso, beleza. O trauma é a ferida interna, ou seja, como a mente e o corpo reagiram àquilo.
Ah, tá. Que doideira! O trauma surge quando o sistema nervoso não consegue processar o ocorrido. Nossa! Então quer dizer que até o que eu tava falando, tipo um abuso infantil, por exemplo, até isso pode não ser um trauma, porque pode ser que a pessoa lidou ok. Não tem a ver com. Nossa! Não tem a ver com como a pessoa tá lidando fora. Não tem a ver com o que acontece com ela. Tem a ver com o que tá rolando dentro, né? Nem tudo que eu acho que é trauma é um trauma. Olha só, uau! Por que algumas pessoas desenvolvem trauma e outras não? A resposta ao sofrimento varia de pessoa para pessoa devido a vários fatores protetores. Rede de apoio, ter amigos, família, profissionais para conversar logo após o ocorrido reduz drasticamente as chances de a ferida virar um trauma crônico. Olha só, resiliência psicológica. Ah, olha só, mecanismos internos de defesa e capacidade para dar um novo significado à dor. Então, muita gente fala que eu tenho essa parada, resiliência. E eu acho que eu devo ter mesmo. Eu achava que não, mas eu acho que eu devo ter mesmo. Porque assim, eu tô fazendo coisa, né, confiando e, continuando fazendo coisas mesmo me fudendo, mas acreditando e aguentando há muito tempo na minha vida. Histórico de vida. Pessoas que já passaram por múltiplos estressores na infância tendem a ter um sistema nervoso mais sensível a novos impactos. Olha só, gente, que coisa interessante. Traumas com T maiúsculo versus T minúsculo. Opa! Tem tipos diferentes de trauma. Muitos psicólogos explicam que, embora nem todos tenham o transtorno clínico, a maioria das pessoas carrega pequenas marcas emocionais. Ah, isso, então, exatamente, é o que eu acho que eu devo ter. Grandes traumas, que é o T maiúsculo. Ah, velho, vai tomando. Beleza, o tesão é o grande trauma, o Tzinho é o pequeno trauma. Eventos únicos e avassaladores que ameaçam a vida. Guerra, desastre, violência grave. Ah, então, puta, mano, isso aqui é um traumíssimo, né? Então, isso era uma outra coisa, tipo, puta, eu não fui pra guerra do Vietnã, sabe? Isso deve ser um trauma. Então, assim, eu não tenho trauma. E um monte de gente coisa também não deve ter trauma, né? Pequenos traumas. Situações repetitivas que moldam nossa insegurança. Humilhação na escola, tive. Rejeição familiar, né? Constante. Não, não sei. Tive problemas familiares. Divórcios difíceis. Ah, tá. Já tive. Nunca divorciei, mas já tive. Se você quiser, posso detalhar como a psicologia. Não, não quero mais, tá? Chega, já falei demais com você, Gemini, tá tudo ótimo. Mas é isso, então, eu tenho pequenos traumas. Eu tenho pequenos traumas, com certeza absoluta, então. E parece que 70% da população também tem, mas isso não necessariamente faz com que o seu trauma seja um problema na sua vida. Um transtorno de estresse pós-traumático, né? Que vai causar aí uma coisa, que eu não sei, né? Que eu acho que eu já tive também. Tanto que eu, né, já tive, mas aí eu fui me tratar, né? Estou me tratando, né? Mas hoje eu acho que tá tudo bem. Mas aí, assim, é isso que eu ficava pensando, assim, eu já tive. Que doideira, né? Então quer dizer que uma pessoa pode ter, sei lá, tropeçado numa formiga em algum momento e aquilo ser um evento traumático para ela. Porque não importa, não é sobre o acontecimento, é sobre como ela lida dentro dela. Que interessante, vocês sabiam disso? Porque eu tô descobrindo isso agora. É, hum. Então eu tenho o T minúsculo, né, trauminhas, porque, né, parece que são essas diferenças. Eu nunca fui pra guerra e eu tenho esse. E nessa época eu tava lidando com um que era, né... Ai, mas eu não consigo chamar de trauma ainda não. Você me desculpa, eu só tava vivendo e deu uma merda e eu não quis mais. Eu falei, não vou me relacionar com ninguém por um tempo. E aí eu não cuidava do meu corpo, entendeu? Eu engordei, ah, parei de me depilar, é isso que eu tô querendo dizer. Eu parei de me depilar porque eu falava, gente, eu não vou usar isso pra porra nenhuma, foda-se, né? E aí minha mãe foi me dar banho. Eu não sabia que ela ia me dar banho, mas aí ela foi me dar banho e ela viu, né, aquela Cláudia Hanna ali em mim, né? E a minha mãe no meio do banho falou, mano, você devia raspar isso, né? Porque senão fica muito estranho. E aí eu não lembro se eu falei pra minha mãe, fica tranquilo que ninguém tá vendo isso. Só você é especial. Ai, que merda! Então, era uma merda a situação. Porra, mano, é uma desconfortável alguém te dar banho depois que você já consegue tomar banho, sabe? A não ser que seja uma situação romântica, mas não era uma situação romântica, definitivamente. Foi ruim pra mim e foi ruim pra ela também. Foi ruim pros dois ali. Eu queria ter pagado alguém pra me dar um banho, né? Mas aí poderia, né? Sei lá, não, tá tudo bizarro ainda. É, E aí é isso, né? Por isso que, mano, esses dias eu tava conversando com uma moça,
E aí ela sugeriu, ela começou a falar, se você pudesse criar uma lei no mundo, qual lei você criaria? E eu tenho muito claro pra mim, no mundo não, né, no Brasil, qual lei você criaria? Eu tenho muito claro pra mim qual que é a lei. Se algum dia eu fosse compelido e obrigado a entrar pra política, que eu espero que nunca aconteça na minha vida, e aqui eu tô falando de alguém apontar uma arma na minha cabeça, né? Porque demais eu prefiro morrer, talvez. Não, não prefiro morrer, né? Mas seria, eu falaria, beleza, mas vai ter que ser pra defender a causa da eutanásia, né? Por isso que eu tô falando isso aqui. Defender a causa da eutanásia. Porque é isso, né? Tava aqui falando grandes traumas. Eu vi meu pai morrendo, né? Hoje é dia dos pais, aliás. Parabéns, papai. Meu pai morreu, né? Meu pai não hoje, meu pai morreu, foi o quê? 2015, talvez? 17. Eu tinha 16, 17 anos. Meu pai morreu em 2015. 2015, 2014, 2015. Acho que meu pai morreu no final de 2014, é. E aí eu não sei, tá ligado? Eu não vou ficar. Você me desculpa, mas assim, já é muita coisa já pra lidar quando seu pai morre. Então, assim, eu não vou ficar ainda por cima tendo que lembrar a data que eu não lembro minha idade, entendeu? Eu vou ficar. Eu sei que eu falei várias vezes a minha idade hoje, mas eu tenho que fazer conta. Então, assim, eu não vou ficar lembrando a data que meu pai. Sabe, a minha mãe às vezes manda, seu pai morreu hoje. Eu falo, quê? Pô, sinto muito que você tá nessa. Mas assim, eu não vou. Tá doido, sabe? E aí eu vi meu pai morreu de pá. Cara, esse episódio tá super bad vibes, né? Ah, gente, é a vida, né? Às vezes acontece. Meu pai faleceu de um monte de coisa, né? Mas o principal, ele teve Parkinson precoce, né? Então ele faleceu ali com 64 anos e eu vi meu pai meio que deteriorando, né? Falei, gente do céu, isso não deveria ter um jeito de não acontecer isso, né? E o Parkinson não tem cura, então era dali pra pior. Eu falava, gente, se eu tivesse nessa situação, o que não é improvável, se eu tivesse nessa situação, eu ia querer poder falar pra alguém, falar, mano, injeta aí os bagulho e me leva, sabe? Pelo amor de Deus, já deu já, não vou viver mais nada de legal a partir daqui, nada. Não tem como. A não ser que eu ainda queira pensar alguma coisa, mas é foda, porque aí você vai tendo um Alzheimer, você vai tendo outras coisas, seu cérebro nem funciona mais direito, então você nem tem mais como resolver as paradas, né? O que me lembra de um livro muito interessante que eu li uma época que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, que era de uma moça, é um livro super fácil de ler, eu li ele muito rápido. Eu achei que fosse uma ficção, né? Eu falei, eu quero, vamos ver o que ela tá dizendo. E era um livro brasileiro, tava meio best-seller. Eu falei, beleza, só que acontece que eu abri, era um livro técnico de medicina. Mas não era técnico, né? Porque ele era meio pop, assim. Então era um livro super fácil de ler, explicando que a profissional cometia que ela cometia? Cuidados paliativos para cuidar de pacientes que iam morrer, né? E ela fala a favor da eutanásia também, esse tipo de coisa, né? Se não fala, tá meio subentendido ali. Que é essa questão, porque quando você começa a fazer isso, você tem ali uma equipe de profissionais para fazer cuidados paliativos para que a pessoa morra bem, para que ajudem ela a resolver as paradas que ela tem que resolver, ajuda ela a lidar com o fim da vida, e aí ela morre, tipo, até melhor que uma pessoa que morre num trauma, tá ligado? É uma da hora, assim. Eu falei, gente, isso é muito interessante, né? Porque não faz sentido mesmo, assim. É uma loucura. Eu não quero, sabe, que alguém tenha que me dar um banho, mano. Você tá louco? Eu vou ser um velho que as pessoas dão um banho? Não, mano, não. Não, não. E assim, isso não é um hot take. Eu vejo que várias pessoas têm essa opinião. Eu vou conversando com a galera e falo, eu também não quero. Pô, vocês não estão notando isso? Vocês vão conversando com as pessoas, a vida tá tão na merda, voltando à questão da crise, né? A vida tá tão na merda que a galera começa. Você vai conversar com as pessoas sobre morte. Tipo, até quando você quer viver. Não tem ninguém que fala que quer viver muito. Eu quero viver até. Quer dizer, deve ter, mas não tá no meu ciclo social. Eu quero viver até 90. Ninguém fala que quer viver até 90. As pessoas falam, mano, 60, 70 pra mim tá ótimo. Nem fudendo que eu quero mais. Por quê? Porque tá tudo uma bosta. A gente não pode ter tédio, a gente não pode ter nada. E a gente tem medo de ficar inválido, né? E as pessoas terem que dar banho na gente. É uma bosta mesmo, assim, sabe? E aí volta a questão da crise, né? Você vai crescendo. É o que eu fui notando. Voltando ao assunto da Coca-Cola. É, que é essa questão, né? Eu tomava muito Coca-Cola e acabei tendo a pedra na vesícula.
né? Tava conversando com outra moça esses dias e ela me falou que essa coisa do meu pensamento ramificado é um sinal de superdotação, né? Eu tenho um argumento contra isso, que é eu fiz o exame para superdotação e deu que eu não sou. Mas as pessoas gostam de me falar que eu sou superdotado, né? Eu acho super legal. Enfim, eu tava tomando muita Coca-Cola e aí eu parei um tempo porque eu tive pedra na vesícula. Não sei se vocês notaram. E aí eu voltei uma época depois que eu passei por um trauma. Eu passei por um outro trauma. Não, esse foi trauma. Eu acho que esse foi trauma. Aí eu passei por um trauma e todos os meus hábitos saudáveis foram pro caralho, né? E aí eu voltei a fumar. Voltei a fumar. Tava sem fumar 6 meses, voltei a fumar. E voltei a tomar refrigerante. E eu lembro do primeiro refrigerante que eu abri assim. Eu falei, mano, não temos tempo, né? Pra cuidar de continuar sendo saudável nessa situação aqui que a gente tá vivendo, né? Vamos então, vamos voltar às coisas que a gente fazia antes que anestesiavam a gente. Fumar, tomar refrigerante, comer pra caralho. E aí eu lembro da primeira Coca-Cola que eu abri assim, fez o tss, e veio aquele gás na minha cara assim, eu falei, oh yeah. E aí eu voltei a tomar Coca-Cola. E é interessante porque aí já tinha a Coca Zero, que é uma Coca que não engorda, né? Eu tô tomando muita. E aí, assim, ano passado, que eu já tava, né, voltando, né, tomando as medicações necessárias para lidar com o estresse pós-traumático, né, que eu tive, né? Então, assim, a gente foi me cuidando, eu resolvi entrar de dieta. E é foda quando você começa a emagrecer que algo acontece no seu corpo que você começa a querer muito doce. Eu não sei qual que é a pira. Conversei com outras pessoas que emagreceram bastante também. Elas falaram, cara, eu também passei por isso, não sei que porra é. Você começa a querer doce. Eu falei, eu não posso botar doce porque eu sou adicto, eu tenho fixações orais. Eu gosto de botar coisas na minha boca, e aí de diversas coisas, né? Doce, comida, uma rola. E aí eu falei, vou, né, começar a tomar Coca-Cola zero. Porque é um doce e não vai ficar, né, me engordando. E aí eu acho que eu tomo uma Coca-Cola zero por dia, né? Uma garrafa grande de Coca-Cola zero. E aí eu falei, beleza, esse é o preço da Coca-Cola. E a Coca-Cola, ela aumenta o preço vertiginosamente. Eu não sei se vocês sabem, assim, você que talvez seja um usuário amador de Coca-Cola, eu sou pró. Você que talvez seja um usuário amador de Coca-Cola, você tá pegando, tipo, aos poucos. Pega uma hora, depois pega outra. Mas não, eu lembro que quando eu comecei a tomar Coca-Cola, ela tava R$ 9,00, 9,38. Hoje a Coca-Cola é 12,50 alguma coisa, quase 13. E ela vai aumentando. Os preços estão aumentando. E aí eu notei, o Brasil está em crise. Óbvio que o Brasil está em crise. Porque, né, o preço da Coca-Cola... Eu não... É assim que eu... Gente, vocês me desculpem, mas é assim que eu estudo economia. Eu fico analisando o preço da Coca-Cola. Quando a Coca-Cola aumenta o preço, eu falo, estamos na merda. Quando a Coca-Cola abaixa o preço, eu falo, se bobear, o Lula tá fazendo alguma coisa. Mas a Coca-Cola tá só aumentando. Então estamos em crise, correto? Senão a Coca-Cola estaria ou mantendo o preço, ou ficando mais barato. E eu falei, é isso, entendeu? É isso. A gente tá a gente não tem mais como ter... E quando o país está em crise, várias coisas acontecem. Vem o Renan Santos, né? Foi assim com o Bolsonaro também. Vem o Renan Santos e vem a profunda preocupação com o futuro. Então a gente não pode mais ter tédio, porque a gente está o tempo todo preocupado com o que vai rolar no futuro. E fica preocupado. E aí gera essa coisa da autogestão. Eu preciso trabalhar mais, eu preciso coisa. E aí a gente fica maluco. E as pessoas ficam loucas. Burnout, estresse pós-traumático, burnout, preocupação. Não tem como a gente tá... Mano, ninguém tá puro. Essa é a real. Ninguém tá puro. Não tem como a gente tá bem se a gente tá o tempo todo sob estresse. Eu acho que é por isso que essa palavra trauma me afeta tão pouco. Porque, gente, é porque a gente já tá acostumado, entendeu? Eu já falei e volto a repetir. O vento, ele faz barulho. A gente aqui não ouve. O ar faz barulho. A gente que não ouve, porque é o barulho normal. Entendeu? Né? Mas assim, a situação que a gente tá vivendo, política, agora, mano, eu tô preocupado com o preço de Coca-Cola. A gente tá fazendo conta no final do mês. A gente vai chegando no final do mês, a gente fica meio desesperado. Instabilidade de emprego, instabilidade de aposentadoria. Gente... Isso é uma situação de estresse constante, assim, eu não sei, entendeu? Assim, então, você fica, vou ver aqui de novo as coisas do trauma. O evento estressante, o trauma, a ferida interna, cadê aqui, dificuldade pra dormir,
Tá? Quem aí não já teve dificuldade para dormir porque não sabe, foi demitido, né? Medo constante. Quem não tem medo constante de perder o emprego, né? Irritabilidade, ou então de não conseguir não ter esperança no que almeja, medo constante. Irritabilidade, porra, cara, eu converso com gente, as pessoas ficam irritadas aqui por estar quebrado, tá ligado? Por estar sem dinheiro, por não saber o que vai acontecer no futuro, né? Então, todo mundo irritado. Por isso que, nossa, como é que tá tão difícil conviver com as pessoas? Claro que tá. Tá uma bosta a política. O sistema é uma merda, o capitalismo é uma bosta. Tá todo mundo irritado porque não tem dinheiro, tá todo mundo, sabe? Mas eu tenho dinheiro. Então você fique quieto aí, fica aí na tua. E outra, quem tá com dinheiro que eu conheço é porque já tinha um dinheiro antes, e etc, e não sei o que, entendeu? Então assim, não me venha com essa. Porque você vai ver. Deixa eu pesquisar. Eu vou perguntar aqui na mesma pesquisa. Ó, qual é a população brasileira? O Gemini vai ficar doido. Eu perguntei trauma e depois tô perguntando de salário. Em média, está com estabilidade financeira? Pá, na mesma conversa do trauma. Vamos lá. Pesquisando, blá blá blá. Não, a maioria da população, eu já sabia, a maioria da população brasileira não está em situação de estabilidade financeira. Pá! Embora os indicadores de emprego e renda média real tenham atingido recordes históricos recentes, ou seja, realmente estamos em crise, porque se a gente está ganhando mais que nunca e estamos na merda ainda, com o rendimento médio do trabalhador por volta de 3.732, essa é a média, tá, galera? 3.732. Isso aqui em São Paulo, meu amigo, você tá assim vivendo, mano. Você tá sobrevivendo em São Paulo. Na prática, existe um forte contraste entre a melhora macroeconômica do país e a realidade financeira das famílias. Viu só? Na Coca-Cola dá pra ver essa porra aqui. Que enfrenta um cenário de orçamento no limite, né? No limite. Cadê? Eu perdi aqui. Nossa senhora. Ai, caralho. Cadê? Frente ao cenário de orçamento no limite no alto endividamento. Pau, tá ligado? Então, assim, estou falando aqui com a maioria, tá? Endividamento em nível recorde histórico alarmante. O endividamento das famílias brasileiras atingiu o recorde histórico de 82%. Pá, na cara. Comprometimento de renda. Em média, os consumidores usam 29,5% do que ganham apenas para pagar dívidas, pá, na cara, e tudo vai pondo bem, que é muito gostoso. Crédito caro. Beleza, já entendemos já, tá ligado? Gente, vocês me desculpem, mas até onde eu sei, a gente precisa de dinheiro pra viver, correto? E aí você tem que tomar cuidado pra não virar o Paulo Cogos também, porque eu já me peguei falando, putz, imposto é roubo, né? Não, volta pra cá, volta. É foda, né? Me falaram isso. A gente vai crescendo, vai virando de direita. Eu não tô virando de direita, mas eu já me peguei falando, mano, que doideira, né? Eu trabalho porque eu sou obrigado a trabalhar, senão não tem dinheiro pra comer. E aí eles ainda catam parte do meu dinheiro, porque eu sou obrigado a ter pra viver. Que porra é essa? Tá ligado? Eu nem queria estar pegando esse dinheiro. Por que vocês estão me obrigando a pegar e ainda pega o que me pega? Tá doido. É muito doido. Mas eu não tô virando de direita, tá ligado? Eu tava vendo hoje o debate do Tarcísio com o Haddad e eu tava concordando com o Haddad, né? Apesar de o Haddad nem ser de esquerda, né? Então talvez eu tenha virado de direita, né? Não, mas eu odeio o Renan Santos. Acho que tá tudo bem ainda, né? Que bosta, né, mano? Então, assim, a gente não tá puro, velho. A gente tá todo mundo muito na. A gente tá numa situação que a gente tá atolado até o pescoço, sabe? A gente tá assim. Não tem como a gente tá tranquilo o tempo inteiro. A gente tá. O tempo todo a gente não tá numa situação mental normal. A gente tá. Estamos no Brasil em constante estado de estresse, mano. Então, assim, fudeu, foi pro caralho, já era, acabou, chega. A única coisa que eu tenho, que eu posso fazer na minha vida ainda, graças a Deus, é tomar hoje um banho sozinho, sem que a minha mãe precise me dar banho. E eu quero ter isso até o final da minha vida. Não quero ninguém me dando banho. E há uma coisa interessante sobre os meus banhos, né? Há uma coisa interessante sobre meus banhos atualmente, que é, dessa cirurgia que eu fiz, nossa, você pensa, né? Hoje em dia eu não sei como eu faria essa cirurgia, teria que fazer pelo SUS, né? Porque eu perdi o plano de saúde, meu pai faleceu, né? Tipo, porra, tá ligado? E aí hoje foi dia dos pais, né? E... Enfim, saudade do papai, beijo papai. Pô, papai foi muito importante, foi a primeira pessoa na minha vida que me chamou de artista. Sabia disso? É verdade. E eu nem sabia se eu era artista ou não, e não sei até hoje. Mas ele falou lá atrás, antes de todo mundo.
Ninguém entendia direito o que eu tava fazendo. Ele falou, ele é artista, fica de boa. Meu pai já velhinho, assim, já velhaco. Meu pai, tipo, velho. Com 60 anos eu tinha que levar ele no hospital, caralho, né? Acompanhava ele no hospital. E aí ele já não tava falando direito por causa do Parkinson, né? E aí o médico perguntou pra ele, e seu filho, vai seguir o seu caminho? Vai fazer o quê e tal? Vai fazer faculdade? O que ele vai fazer? Vai seguir teu caminho? Aí o meu pai falou com muita dificuldade, assim, não vai não. E todo mundo ficava falando, né? Pra fazer, porque meu pai é piloto, caralho, né? Falava, mano, o que ele vai fazer? Falava um monte de coisa, né? Vai ser o quê? Arquiteto? Vai ser... Era uma coisa que rolava na minha vida, né? Vai seguir carreira militar? O que ele vai fazer? Aí meu pai falou, eu lembro que foi a primeira vez que eu vi meu pai falando sobre isso, porque ele não falava comigo. Que ele olhou pro médico e falou assim: Não, meu filho não vai fazer nada disso, meu filho é artista. Eu lembro que o médico ficou parado assim e falou: Hã? Falou: Ah, tá. Mas meu pai falou muito tranquilo. E assim, meu pai já tava velho. E ele era uma pessoa, mano, que me obrigava a estudar, que falava que eu tinha que fazer, né, a faculdade, que eu tinha que ter um futuro e tal. Mas ele falou: Meu filho não vai fazer nada disso, meu filho é artista. Eu nem entendi o que era artista, não entendo até hoje, aliás, não sei do que as pessoas estão falando. Assim, fico vendo, acho muito interessante e tal, mas assim, falar que eu sou artista, que porra é? Eu não sou. Isso aqui é arte? Vai tomar uma coisa, isso aqui não pode ser arte, vamos combinar. E aí ele falou, então ele foi a primeira pessoa que me falou, né? E acabou que depois eu fui fazer stand-up, né? Tinha uma época que eu fazia stand-up, né? Hoje em dia virou. Eu não faço stand-up de verdade, tá ligado? Não tenho a disciplina de um comediante stand-up, e nem de comediante eu nem faço, mas, né? Enfim, já falando isso aqui. E aí eu falei do meu pai, eu tinha várias piadas sobre meu pai, ainda tenho, ainda surgem piadas sobre meu pai, né? E meu pai era meio maluco, assim, ele era meio doidão. E aí tem essa piada, né, que é a melhor piada do meu show é sobre meu pai, né? De quando ele, né, de que ele falava que ele ficava falando pra eu olhar os manequim pelado, né? A gente passava numa vitrine que tinha um manequim pelado feminino, assim, numa roupa, e se o manequim feminino tava pelado, o meu pai virava pra mim, olha que doideira, velho. O meu pai virava pra mim e falava, ó, que gatinha, que gostosa aquela ali, filho. Não sei o que, eu era uma criança, ele falava isso. E eu ficava meio assim, mano, tá, né? Tipo uma piada, mas é meio bizarro, né? E eu tinha uma piada sobre isso no meu stand-up, né? Que eu falava, pô, achava bizarro, mas hoje em dia eu entendo melhor meu pai, porque meu pai, ele não objetificava as mulheres, ele mulherificava os objetos. É uma outra parada. E essa piada, primeira vez que eu contei foi estouro, e ela é estouro até hoje, é uma piada que sobreviveu ao tempo, sabe? E meu pai, né? E assim, stand-up é arte, né? Então eu tava meio que fazendo arte. Então, o meu pai, além de ser responsável por ser a única pessoa da minha família, né? Que falou, ele é artista, parem com isso, ele é artista. Ele também foi a pessoa que me deu a risada que eu mais gosto do meu show, né? E eu dedico essa risada pra ele também. Obrigado, papai. Obrigado por ter me feito, mano. Principalmente, papai, obrigado por ter me feito ter olhar crítico sobre as coisas, né? Observar as coisas, entender significados, nuances e signos, né? Eu lembro que meu pai me falou uma coisa muito interessante, cara. Ele me falou assim. Eu lembro que a gente tava vendo novela, né? Meu pai odiava a novela da Globo. Mas eu gostava, eu achava interessante, eu via com a minha mãe e tal. Um dia eu tava no meu quarto, tava com a televisão ligada. Naquela época a televisão era 4x3 ainda, né? Elas eram quadradas, hoje em dia elas são widescreen. Na época ela era 4x3, aí meu pai tava sentado no meu quarto, num dos momentos raros e desconfortáveis em que ele entrava no meu quarto pra ficar sentado, tentando se aproximar de mim, porque a gente também era muito distante, tá? Tipo assim, por isso que eu tô falando. A gente era muito distante, mas ainda assim tinham esses momentos, sabe? Ele entrava lá, ficava sentado, a gente não fazia nada. Ele olhou pra televisão e falou assim: Olha pra televisão. Eu olhei e tava passando uma novela. Eu acho que era o Reinaldo Giannichini que tava na tela. Não, não era. Provavelmente não era. Eu não vou lembrar quem que era. E ele falou: Tá vendo como tá um close nele e, e tá cortado? A parte da testa pra cima da cabeça dele tá cortada? E tá focado só no rosto de verdade? Falei, tô. Ele falou, você sabe que a maioria do tempo da história do audiovisual isso não era possível, né? Que as pessoas não entendiam isso. Demorou muito tempo para as pessoas entenderem que poderia focar um rosto desse jeito.
Falei, quê? Do que você tá falando? Ele falou, é isso mesmo. E isso me fez ver as coisas de um jeito diferente, assim. Falei, nossa, isso é uma coisa nova, né? Um jeito de linguagem, né? Porque as pessoas não entendiam onde estava a cabeça, onde estava. Então, assim, só com esse comentário, ele me colocou num momento da história, tanto da TV, tanto do audiovisual, que me colocou, tipo, então peraí, tem coisas antes e provavelmente terão coisas depois também, que é onde a gente vai poder criar agora, né? Cara, olha como esse comentário foi importante, sabe? Tipo, eu acho que ele falava isso porque ele meio que sacava que eu tava indo pra um lugar desse, sabe? Muito interessante. Então, obrigado, papai, aí, um beijo, tá? Não sei onde o senhor tá, de onde eu acredito, acho que o senhor tá aqui, né? De alguma forma. Então é isso, um beijo, papai. Feliz Dia dos Pais pra você. Eu não pude te falar isso, né? Tudo isso que eu tô aqui falando agora, mas, né? Estamos aqui falando, então pega aí se der pra pegar. Se nada, se não existe, se é tudo carnal mesmo e foi pro caralho, então, puta, mano, foi mal aí. Tô falando, demorei pra falar, mas fazer o quê, né? E é isso. Então, assim, pelo menos eu ainda posso tomar banho sozinho, entendeu? E tem uma coisa interessante dos meus banhos agora, que é no meu umbigo, eu tenho. Vocês acreditam que dentro do meu umbigo. Porque eu não sei se vocês sabem como funcionam essas cirurgias. Elas funcionam com. Tipo, eles inflam a tua barriga inteira e eles meio que fazem um furinho no teu umbigo pra tirar a sua vesícula. Só que quando eles inflam a tua barriga, é meio bizarro, assim, é um técnico de tortura. Eles têm que estar com anestesia geral mesmo. Quando eles inflam a sua barriga, esse furinho no umbigo vira gigante, então dá pra eles tirarem lá, né? E assim, tem vários pontos, né? Dão vários pontos que eles fazem vários furinhos. E aí o ponto bem de dentro do meu umbigo, como eu tava meio mais gordo na época, o médico não tirou o ponto de dentro do meu umbigo. E eu só notei que eu tinha esse ponto depois que eu emagreci. Quando eu limpo o meu umbigo no banho, eu falo, tem um ponto aqui, né? Sim, ele tá até hoje. Eu fiz essa cirurgia o quê? Em 2018? E eu tenho até hoje, na minha barriga, um ponto da minha cirurgia, dessa história toda, que leva a isso tudo. E sempre que eu limpo, eu falo, eu não vou tirar essa merda. Dizem que não vai acontecer nada. Eu vou deixar, né? Então, esse episódio de hoje, de certa forma, ele é, né, como é que se diz? Um, é, um ponto de cirurgia, né? Nesses todos esses grandes episódios que já tivemos aqui, né? Ele é um ponto de cirurgia. Que eu não tirei e não vou tirar e vai pro ar. Espero que de certa forma não tenha sido traumático para você. Obrigado, senhores passageiros, ou senhor passageiro, ou senhora passageiro. Você ouviu o podcast O Doce Som da Minha Voz, podcast onde o descontrole é certeiro. Beijo, tchau, obrigado por tudo, até a próxima. Adiós.